Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e a partir de agora você acompanha o Boletim da Base, repercutindo todas as notícias do mundo das categorias de base do Palmeiras nesta última semana e também projetando já um pouquinho o que vem pela frente. Palmeiras vivendo um momento muito decisivo nas categorias de base e para começar a gente tem que falar do Sub-20. O Sub-20 vivendo um excelente momento, chegou naquele momento do Campeonato Brasileiro Sub-20 que afunilou de vez e o Palmeiras fez jus ao seu favoritismo. O Palmeiras entrou em campo nessa semana pelas quartas de final, encarou o Santos, jogo único, quartas de final, mata-mata, o jogo disputado em Santo André, mando do Palmeiras. O Palmeiras escolheu que essa partida fosse em Santo André, público apenas torcedores do Palmeiras, e o Palmeiras correspondeu. O Palmeiras havia se classificado em primeiro lugar do chaveamento geral, né? Só recapitulando aqui, 20 clubes, 19 rodadas, chaveamento padrão, primeiro contra o oitavo, Palmeiras o primeiro, Santos o oitavo, jogo único, né? Empate nos pênaltis, mas o Palmeiras nem precisou disso, o Palmeiras goleou 3-0, gols de Alan, Riquelme e Felipe e um gol contra. O Palmeiras dominou desde o início do jogo, desde os primeiros minutos. Fez jus não só o favoritismo, mas toda aquela imposição física. A gente fala muito que o time está ajustado até fisicamente, entrosado, e conseguiu fazer exatamente aquilo que se imaginava. Se impôs desde os primeiros minutos. Essa imposição se transformou em gols, deixou tudo mais fácil, uma goleada contra o Santos. Bom time do Santos, fez boas copinhas nos últimos anos, uma base sempre forte. E agora na semifinal o Palmeiras pega o Atlético Paranaense, que derrotou o Goiás. Jogo único também com o mando do Palmeiras, esse jogo deve ser novamente em Santo André, mas o Palmeiras, assim, avassalador, aquilo que a gente já esperava até pelo que fez na primeira fase, fez uma primeira fase muito sólida, falei aqui nos últimos episódios, deu uma escorregadinha no final e era esse sinal de alerta que a gente tinha, né? Nas últimas 5 rodadas o Palmeiras ganhou só uma. Então era importante voltar com aquela imposição, com aquela intensidade no começo do campeonato, quando o Verdão abriu essa vantagem e depois já estava classificado, já estava praticamente garantido em primeiro, relaxou, chegou na última rodada, podendo até perder a liderança, ganhou na última rodada e tinha ganhado bem, goleou o Cruzeiro, e aí foi para as quartas de final e passou o trator contra o Santos. Agora encara o Atlético Paranaense em jogo único por uma vaga na final, a final também em jogo único, então o Palmeiras precisa sempre estar atento, porque jogo único a gente sabe 90 minutos, um deslize pode ser fatal, pode eliminar inclusive a equipe. No outro lado da semifinal, Cruzeiro e Fortaleza fazem outro jogo, então se o Palmeiras passar, pega o vencedor de Cruzeiro e Fortaleza. Galassi, e o Flamengo, hein? O Flamengo que provocou o Palmeiras, jogadores do Flamengo Sub-20 provocaram, apanha na base, apanha no profissional. O Flamengo foi campeão de um torneio que é em tese como se fosse um mundial da categoria. O Flamengo foi eliminado pelo Fortaleza, não vai ser dessa vez que o Matheus Gonçalves vai poder cantar a musiquinha. Matheus Gonçalves, aquele mesmo que subiu ao profissional do Flamengo e depois desceu de novo pro Sub-20. Antes do Palmeiras disputar a semifinal, disputa ainda o Campeonato Paulista Sub-20, tá na terceira fase, tá super bem, né? Se conseguiu se reestruturar. A gente falou que o Palmeiras tinha tinha empatado com o 15 de Jaú na primeira rodada da terceira fase. O Palmeiras venceu, goleou o Botafogo de Ribeirão Preto, deu um respiro também no Campeonato Estadual. É importante, a gente fala que o Palmeiras usa um time reserva no estadual, mas quando acaba sendo derrotado ou empata, perde pontos contra equipes do interior, tipo 15 de Jaú, que disputa a quarta divisão do Campeonato Paulista, acende sempre o sinal de alerta, mesmo com o time reserva. E o Palmeiras depois se impôs contra o Botafogo de Ribeirão. O Palmeiras então tem 4 pontos, tá na liderança do grupo, né? O Novo Horizontino também tem 4 pontos. Então o Palmeiras que tem tudo para classificar, tudo para passar para as quartas de final. O estadual é muito importante no Sub-20. Mas além do Sub-20, quem tá muito bem também é o Sub-17, e vou ser sincero, eu não esperava tanto. O Sub-17 encerrou a participação na primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria, encerrou de maneira triunfal, né? O Palmeiras, 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate, passou em primeiro do grupo disparado, já era primeiro, há um mês que já estava classificado,
e se consolidou aí, fez esse último jogo, conquistou os 3 pontos, venceu o Internacional por 2-0, gols de Murilo Dourado e Eric Belé. Então o Palmeiras já garantido em primeiro, já garantida a classificação, primeiro lugar do grupo B, cruza com o quarto colocado do grupo A e teremos derby. O Corinthians classificou em quarto lugar no outro grupo, teremos o derby aí diferente do Sub-20, o Sub-17 tem um regulamento um pouco diferente, jogos de ida e volta, teremos o jogo lá no Parque São Jorge, mando do Corinthians. Depois teremos o jogo de volta ainda sem data, sem local, sem horário definidos. Assim está no Sub-17, assim está no Sub-20 também. Então o Palmeiras ainda não sabe, por isso que eu não estou trazendo as datas aqui. A princípio pode ser na próxima semana, já pelo menos o primeiro jogo do Sub-17, mas nenhuma confirmação por parte da CBF. A gente sabe que a CBF costuma confirmar faltando 1-2 dias para virar a semana, então a CBF ainda deve confirmar isso mais pra frente, lá pra segunda-feira, por aí a gente deve ter essa confirmação, ainda mais por se tratar de clássico estadual, sem muitas viagens, ainda não temos essa confirmação. Mas o Palmeiras muito bem, e aí eu tinha falado que eu não esperava de fato um Palmeiras tão ativo nessa primeira fase, assim, a ponto de 9 jogos vencer 8 e empatar 1. Acreditava que o Palmeiras teria sim uma classificação relativamente tranquila, mas que não seria dominando, sendo a segunda melhor campanha da história do Brasileiro do Sub-17, né, nas primeiras fases. Só perde pro Palmeiras de 2019, que tinha o Giovani, tinha essa galera. Nem o Palmeiras de Hendrick, Luiz Guilherme, nem o Palmeiras de Estevão fez uma primeira fase tão consolidada, com Murilo Dourado sendo o artilheiro do campeonato. A 9 existiu muito bem o Murilo Dourado. Tem 8 gols em 9 partidas, né, disputadas pelo Palmeiras. Então o Palmeiras agora encara o Corinthians, é favorito novamente. A gente vê o Corinthians com problemas de crise dentro e fora dos gramados, isso afeta até as categorias de base, mas clássico é clássico, né? A chance do Palmeiras de conquistar uma boa vitória contra o Corinthians. E claro que toda essa cobertura, seja do Sub-20, seja do Sub-17, Sub-15, Sub-10, Sub-11, todas as categorias você acompanha aqui no nosso palestra. Então deixe o like, se inscreva no nosso canal, também me siga nas redes sociais, @_André Galassi. Acompanhe a cobertura diária das categorias de base do Palmeiras no site www.nossopalestra.com.br. Eu sou André Galassi e esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Avante palestra!